apresentação técnica para que vocês entendam exatamente os ciclos nos dois programas. E eu compartilho, assim, o brilho, no meu ver, desse momento que nós vivemos na empresa com essa diretoria que me acompanha. Está aqui o Michel, está aqui o André, está aqui o Ayrton, o conselheiro Marcelo, o diretor Everson, que fazem parte dessa equipe que eu tenho muito orgulho de liderar. Eu acho que, como vocês nas indústrias, nas empresas de vocês, eu na Celesc, sem equipe a gente não faz absolutamente nada. E eu tenho o privilégio de ter uma equipe altamente qualificada e sempre que posso, eu gosto de promovê-los para que vocês possam ter o prazer e o privilégio de ver com quem é a Celesc hoje, ou melhor, quem administra hoje a Celesc. Então, o Cleverson, fica à vontade, faz rapidinho a tua parte. Bom dia a todos, sempre uma alegria voltar aqui. A mim coube rapidamente falar um pouquinho sobre um tema que eu julgo extremamente relevante e importante, não só para a Celesc, como para todos os negócios aqui representados e para a sociedade como um todo, que é o tema da sustentabilidade. Sob a orientação do presidente Cavazzoni, a gente tem trabalhado muito forte, e esse tema sustentabilidade sempre no seu aspecto mais amplo, foco no social, no ambiental e no econômico. A Celesc se preocupa fortemente sobre isso. E hoje nós vamos trabalhar a sustentabilidade sobre a égide da eficiência energética. Então são dois programas extremamente bem elaborados na nossa concepção, e eles basicamente têm três pilares importantes. Primeiro, a Celesc precisa investir dinheiro em eficiência energética, é uma regra da ANEEL. Segundo, o conceito de eficiência energética se traduz na otimização do recurso, das fontes de energia. E aí é redução de demanda, redução de consumo, para a otimização dos investimentos da companhia. E o terceiro é procurar fazer com que a máxima quantidade de pessoas possível possa entender e acessar esses dois projetos, ou seja, a democratização da informação é um outro ponto extremamente importante. Então eu começo rapidamente. Como é que eu faço assim? Legal. Então, o primeiro programa é um programa ligado às residências, É um programa que visa, então, como o presidente colocou, a substituição de equipamentos eletrodomésticos e lâmpadas com um bônus de 50%. Nós temos uma licitação de uma grande varejista que vai poder fazer a operacionalização de todo esse processo, Nós estamos falando de clientes residenciais. Basicamente, hoje, 85% dos clientes da Celesc são residenciais. Nós estamos imaginando que ele será muito voltado para as classes C e D, que aqui em Santa Catarina representam cerca de 80% de toda a população. E nós temos parceiros envolvidos, comércio varejista, as entidades, Federação das APAES, a mídia de uma forma geral, que hoje já faz um trabalho bastante importante com relação aos varejos. Aqui vão levar a mensagem da Celesc, a mensagem da ANEEL para a conservação de energia, e as empresas que vão fazer medição e verificação de todo esse processo. Como o governador colocou agora há pouco, condicionadores de ar representam até 20% da conta de energia, freezer e geladeira 28% e as lâmpadas 22%. Numa média, nós teremos aí alguma coisa em torno de 25% a 30% de economia para cada uma das residências que tiver ou que for contemplada com esse programa. Basicamente, nós teremos então a licitação de um grande comércio varejista, na sua operacionalização. Esse comércio varejista tem que ter pelo menos um ponto físico em cada uma das 8 regiões geoelétricas que o Estado tem que ter algumas características específicas, isso está dito no edital de licitação. O edital abre no dia de hoje, então a gente procurou casar todas as datas. E basicamente, senhores, o consumidor tem que ser um consumidor adimplente, então a Celesc procura trabalhar, obviamente, a adimplência dos seus resultados e valores. Ele vai ter que ter um eletrodoméstico ineficiente. E o que é esse eletrodoméstico ineficiente? Nós caracterizamos ele com no mínimo 5 anos de uso e também que não tem o selo Procel de energia. 5 lâmpadas incandescentes que vão ser trocadas também por lâmpadas de melhor eficiência e, obviamente, tem que ser cliente da Celesc. O varejo, então, vai ter um software que vai administrar todo esse processo, e aqui é importante registrar, esse programa já acontece em outras regiões do país, especialmente no Ceará e no Rio Grande do Sul. Nós estamos adaptando ele aqui para Santa Catarina. Esse varejo, então, vai fazer com que o cliente possa ter que assinar um termo de adesão onde ele se compromete a fazer uma doação para uma entidade beneficente, e aqui o presidente e o governador optaram pela Federação das APAES no primeiro momento,
Então, equipamentos acima de R$1.000, doação de R$50, equipamentos abaixo de R$1.000, doação de R$30. Nós estamos estimando que ao final do programa, que deve se dar em dezembro, nós tenhamos alguma coisa em torno de R$1 milhão em arrecadação e doação para poder fazer uma parceria e essa troca com a Federação das APAES, aqui representada pelo seu presidente, né? Então o varejo vai fazer as medições, nós teremos cerca de 600 medições nessas 35 mil casas, regra da ANEEL. Fora isso, né, vai entregar o equipamento, vai buscar o equipamento, vai fazer 35 mil visitas a essas residências. E mais importante do que tudo, né, senhores, manufatura reversa. Nós atenderemos todas as ideias e legislações ligadas à conservação de meio ambiente, por óbvio, né? Então, além de ter conservação de energia, o impacto zero para o meio ambiente, né? Por outro lado, alguns benefícios que a gente está imaginando, né? E aqui, dividir com os senhores o principal benefício na nossa avaliação, né? Serão 120 empregos gerados aí ao longo desse projeto, cerca de 2 milhões em impostos arrecadados a mais ao longo desse encaminhamento. E só para dar um número, né? Hoje nós temos cerca de 2.700 geladeiras e freezer vendidos por mês. Cerca de 1.800 ar-condicionados. Ao longo do projeto, que deve se dar fortemente nos meses de setembro, outubro e novembro, nós teremos aí alguma coisa em torno de 5.500 geladeiras, né, e 3.200 ar-condicionados, né? Então, obviamente, a dinamização da economia ela vai ser feita de forma bastante importante aí. Por fim, senhores, então, são 35 mil residências, 140 mil catarinenses beneficiados com redução de demanda e energia conservada. Esse é o primeiro projeto, o projeto ligado a residências. E agora, talvez o projeto que mais interessa aqui é a indústria especificamente, né? O projeto chamado Indústria Mais Eficiente, que tem o objetivo, então, de financiar a operação industrial, né? Trabalhar competitividade, trabalhar produtividade, né? Alguma coisa fundamental para nós, desenvolvimentistas que somos no nosso estado, né? Então, financiar projetos de eficiência a juros zero, como o presidente colocou, de forma muito efetiva. De novo, qualquer cliente industrial que seja adimplente com a nossa companhia. 42,5% da venda de energia é nossa, da indústria aqui em Santa Catarina, muito embora nós tenhamos aproximadamente de 10 a 11% dos clientes, né? 68% do consumo de energia na força motriz, portanto esse projeto vai estar muito voltado à troca de motores, mas não só isso. Nós também teremos eficientização de iluminação, né, climatização, ar-condicionado, refrigeração, enfim, fornos, né, tudo aquilo que puder ser trocado e eficientizado vai ser feito. 69% do parque fabril brasileiro tem mais do que 10 anos, portanto a gente entende que tem aí uma perspectiva bastante interessante, né? Aí numa pesquisa que os senhores mesmo aqui na Fiesc fizeram, nos deram como diretriz, e aí tanto o governador Rolando Colombo como o presidente da Amazônia, desde aquele momento pediram para a gente trabalhar fortemente nisso, 70% das indústrias querem fazer eficiência energética, mas 23% apontam a falta de financiamento, né, como um dos motivos para que não possa ser feito. Claro, o recurso acaba concorrendo com outro tipo de investimento e você deixa de poder estar usando isso, né? Então, senhores, adimplência de clientes, os clientes não podem ter renegociação de dívidas com a Celesc, não pode ter nenhum tipo de problema com órgãos de proteção, tem que ter uma boa situação financeira, né? E basicamente tem que cumprir a relação custo-benefício, que é a regra principal que a ANEEL nos coloca em relação ao tema, né? Nós teremos uma série de caminhos a serem feitos, né, que começam com a publicação da chamada pública. Acontece hoje, se os senhores entrarem no site da Celesc, já está disponível para que todo mundo tenha ciência e conheça o processo. Finda com a assinatura do convênio, que a gente quer fazer ainda esse ano, até dezembro, e aí a partir de janeiro, então, começa a execução do projeto especificamente, né? E como é que se dá a recuperação, né? O presidente colocou de forma muito pertinente, né? É um fundo rotativo, né? Então os senhores terão direito a esse recurso a juros zero, e esse recurso será devolvido para a Celesc, levando em conta vida útil dos equipamentos, assim como também a energia economizada. A gente trouxe um pequeno exemplo aqui para tentar justamente uniformizar essas informações. Uma empresa X, né, que vai fazer um projeto com uma troca de 48 motores, hoje ela tem um valor de fatura média de R$1.100.000 por mês, e aí o custo do projeto, então, é de R$1,5 milhão,
o RCB calculado conforme regras da ANEEL. E aí os senhores vão poder fazer, ou vão poder contratar uma empresa de engenharia que possa fazer esse estudo para vocês. Ficou em 0,24, portanto, dentro das lógicas existentes. E aí é calculado também, por regras da ANEEL, energia economizada, redução de demanda, vida útil dos equipamentos, né? Isso é tudo processos calculados, e economia aproximada mensal. Com base nesses dados todos aqui, eu vou calcular então a quantidade de meses que eu preciso para devolver esse recurso, que é a divisão da economia mensal aproximada com o custo do projeto. Essa divisão aqui dá 17,1 meses. Bom, não existe 17,1 meses, né? Existem 18 meses. Então, 18 por 1,5 milhão dá uma economia aí de 83 mil por mês. Traduzindo em miúdos, senhores, esse projeto aqui, ao longo de 18 meses, né, o cliente vai se beneficiar de um recurso a juros zero. Com a economia de energia, ele devolve o recurso para a Celesc para fomentar esse fundo rotativo, e a partir do 19º mês, ele vai começar a oferir, então, essa economia para si. Né? Então, é um projeto extremamente relevante e importante, que nós julgamos muito factível, né, do ponto de vista operacional. Né? Ele já foi em algum momento lá atrás executado, não com essa envergadura ou intensidade, mas nós estamos resgatando ele de forma bastante efetiva. Né? Então, só para finalizar aqui a minha parte e registrar, né, são 3 pilares. Né? Nós temos que cumprir a legislação, né? Nós temos que diminuir demanda e diminuir custo, né? E nós queremos ser o mais democrático possível. Eu tenho certeza que com esses 2 projetos, né, com a coordenação e supervisão do presidente e do governador, nós vamos estar sim falando, né, de dinamismo da nossa economia, né, e principalmente competitividade dos nossos negócios. Isso é sustentabilidade para a nossa sociedade de uma forma geral. Agradeço a atenção e nós ficamos à disposição de vocês. Tá? Bem, parabéns, engenheiro Cleverson. Esse é um dos piorzinhos do grupo. Eu tenho aqui também o gerente regional da Grande Florianópolis, competentíssimo. São 2 programas que nos